Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Bom, vamos continuar, né? Essa parte 2 desse vídeo dizendo por que eu não votaria em Jair Bolsonaro nessas eleições de 2022. Continuando, o que eu estava falando, eu queria falar um pouco nessa parte 2 sobre a questão de como está o Brasil atualmente. Né, a gente está vivendo uma situação econômica muito difícil. Aí eu parei para refletir sobre os governos anteriores. E não precisa nem, vou dizer assim, ser uma pessoa, ser mãe de Ná, ser espírita. Eu não sou espírita, tá, gente? Mas não precisa nem ser evidente, mas para saber que as coisas pioraram muito. Eu queria falar um pouco, gente, especificamente agora, depois eu vou continuar falando sobre por que eu não voto em Bolsonaro, que um dos motivos, que para mim é o motivo assim, mais importante, que faz com que eu não vote em Bolsonaro, seja a parte econômica. A gente está vivendo uma calamidade na economia. Nem sei se essa palavra se encaixa, mas assim, colapso. Tudo está piorando. Todos os preços de todos os produtos subiram. A inflação está lá em cima. O desemprego está lá em cima. Eu estou desempregada, faço parte das estatísticas. Então, assim, tudo piorou na parte econômica, de emprego a preços. Eu queria falar em relação a isso, porque o que mais está em debate atualmente é o preço da gasolina e do gás de cozinha. Porque vocês sabem, né? Sobe gasolina, sobe tudo. Por quê? Vamos imaginar, sobe gasolina, sobe também o diesel. E os caminhoneiros, né? Eu não sei se usa gasolina ou se usa diesel, mas sobe os dois. Então, eles que transportam maior parte dos nossos produtos aqui no nosso mercado interno. Então, subindo a gasolina, óbvio, vai subir o frete. Subindo o frete, vai subir o preço do que eles estão transportando. E tudo vai vir para a mão de quem? Do consumidor. Então, começa aí. Nos supermercados, as mesmas desculpas. Você vai em qualquer lugar, ou seja, as coisas estão subindo porque a gasolina subiu. Aí, resultado, subiu também no seu metrô, mas eu sei que o ônibus aqui na Bahia subiu, tanto o ônibus municipal como o intermunicipal de uma cidade para outra. Tudo porque combustível subiu. Entendeu? Então, assim, gente, é uma escada. Sobe uma coisa, vai subindo, sobe gasolina, vai subindo tudo. Aí eu parei para pesquisar. Deixa eu ver o que eu vou passar para vocês agora, para você ver como a coisa é também política. Por isso que é importante a gente saber votar nessa eleição para presidente. Porque a Petrobras, hoje, quer dizer, na época, alguns anos atrás, ela era 100% estatal. Depois ela passou a ser uma empresa de economia mista. Passou a ter tipo assim um capital aberto, ou seja, o governo é ainda o maior acionista, mas ela tem estrangeiro como acionistas também, tem brasileiros como acionistas. Então assim, qualquer um, claro que tem dinheiro, né? Nós, pobres mortais, não podemos, pode comprar ações da Petrobras, aí nos tornamos que acionistas. Agora, a pergunta é, o que a acionista quer? O acionista quer mais, meu amigo. É que o lucro dele aumente.
Que se o país tiver que aumentar combustível, ele está pouco se lixando. Está entendendo o perigo de você ter empresa com Petrobras, de economia aberta? Porque enquanto estatal, pensa o quê? Num bem do Estado, num bem comum do povo. Mas partiu para o neoliberalismo, é mercado aberto e salve-se quem puder, como eu mostrei naquele vídeo do capitalismo. Só é saber de lucro e acumulação de riqueza. Capitalismo é isso. Dane-se o povo, se vai aumentar a pobreza, a miséria, não importa. Desde que na mão de poucos se ganhe mais dinheiro. Porque é assim que o capitalismo funciona. Quando mais se aumenta a pobreza, mais uma minoria ganha dinheiro. Por isso que é um sistema predador. Olha que interessante, né? Deixa eu pegar aqui no notebook, que eu vou lendo e conversando com vocês. Que eu peguei aqui, que eu estou pesquisando como funciona essa política de preço da Petrobras. Para justamente falar a vocês que é o perigo de a gente achar que o presidente não tem nada a ver com isso. Olha só. Aí eu vou pegar aqui o primeiro que eu... Ai, meu Deus do céu, socorro. Desculpa que eu sou meio bicho do pato aqui. Com esse negócio dessa conexão, que ela às vezes cai, gente. Então eu fico meio perdida aqui na coisa. Mas vamos lá. Tô aqui no notebook, viu? Sou um pouco bicho do mato com essas coisas, porque a conexão aqui no quarto não pega muito bem. Então eu fico... Então quando para tudo eu fico desesperada aqui. Mas já voltou. Aí diz assim que... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Sim. Bom, a Petrobras, ela usa atualmente, com Fernando Henrique nos governos do PT, isso era um pouquinho diferente. Mas ela usa atualmente o preço chamado de paridade de importação, que é o PPI, que é para definir o valor que cobrará dos distribuidores. E essa nova política, ela considera que o preço dos combustíveis praticado no mercado internacional, ou seja, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, na Europa, e os custos logísticos de trazê-los ao Brasil e uma margem para remunerar os riscos da operação, ou seja, acionistas, ao que eu falei, como o preço no mercado internacional é em dólar, então a cotação da moeda também influencia o cálculo. Então seria mais ou menos isso, ou seja, basicamente regulado pelo mercado internacional. O que o barril está praticando em outros países lá fora, com esse PPI, o Brasil também pratica aqui. Isso a gente vai, já sabe, né, o negócio. O povo, sempre o povo, né? Aí, e que essa forma foi adotada, gente, num governo, começou a ser adotada no governo de Fernando Henrique Cardoso. E eu tô querendo te mostrar aqui, porque tem hora que ele fala como era antes nos governos do PT. Não tô aqui fazendo propaganda de governo não, tá, gente? Apesar de ser uma pessoa de esquerda, mas eu tenho críticas a Lula, a Dilma, tenho elogios, porque na parte boa a gente tem que falar, né? Mas tenho críticas também. Mas eu tô aqui criticando porque eu não vou votar em Bolsonaro. O negócio é esse. E um dos motivos é que o petróleo tá impraticável. Ou seja, o valor da gasolina hoje nunca foi praticada no Brasil desde a época de Sarney, de Fernando Henrique, de Lula, entendeu? Ou seja, os preços com Bolsonaro dispararam. A coisa piorou com ele, eu quero dizer isso. Por isso que eu estou mostrando aqui. Aí, olha que interessante, né? Aí diz um coordenador da Federação Única dos Petroleiros, ou seja, a pessoa da área, trabalha com petróleo, ele sabe o que está dizendo.
Ele diz que não faz sentido o mercado brasileiro utilizar o preço internacional dos combustíveis, esse que eu falei do PPI. Ele defende que a Petrobras modifique sua atual política sobre o tema para considerar os custos internos e amplie sua capacidade de refino. Opa! Por que eu estou dizendo isso? Lembra que eu falei a vocês que a Petrobras era 100% estatal? Aí depois vem o Fernando Henrique, com aquela política neoliberal, o perigo do capitalismo puro e selvagem, que eu sempre falo, né? É que quando você faz a Petrobras se tornar uma empresa de economia aberta, ela passa a ser basicamente uma empresa para dar lucro aos acionistas. Está pouco se lixando para a situação de nós brasileiros aqui. Então isso quer dizer o quê? Que nós estamos em último lugar. Eles, acionistas, estão em primeiro, estão investindo algum dinheiro deles também, né? Nós estamos em último, desde que se tornou empresa de capital aberto, né? Chamada de capital mista também. Por que isso é ruim? Porque a Petrobras cada dia mais tem sido desmantelada, os governos de direita. Lula e Dilma deram uma barrada nisso. Fernando Henrique começou. Aí depois veio o golpe com o Michel Temer, que acabou de desmantelar a Petrobras. E Bolsonaro está completando isso. Porque parem para pensar uma coisa. Olha o que o petroleiro da área está dizendo aqui, o que trabalha com isso. Ele diz que para os custos serem menores é preciso ampliar a capacidade de refino. O que é isso? Quando você tira o petróleo da natureza, você tira ele bruto. Ele não chega bruto e vai para o carro das pessoas, não. E vai virar diesel, não. Nada disso. Ele passa por um processo de refino. Por isso é que existem as refinarias. E essas refinarias, elas vendem para distribuidoras, e as distribuidoras defendem... as distribuidoras, desculpem. Elas revendem, não defendem, revendem para, por exemplo, no caso aí, postos de combustíveis, né? Já que estamos falando de gasolina cara.